Toto, it's called a motor racing. Ha! Desculpa pelo meu inglês fajuto aqui, meus queridos, mas vamos sim falar da final da Fórmula 1. Eu sei que vocês estavam aí se coçando, falando, poxa, será que o Gui não vai falar? Ou talvez ninguém esteja se coçando, mas estamos aqui para dar os nossos pitacos antes tarde do que mais tarde, não é mesmo? Meus queridos, final da Fórmula 1, enquanto Michael Masi, sei lá, fazia suas cagadas, nosso amigo Charlie Whiting se degladiava ali no seu túmulo, né? E enquanto uns como Toto ficam no mimimi, o Horner e o Max Verstappen tem ali a sua batalha épica vencida, certo? Antes de falar então, eu gostaria que vocês dessem um like nesse vídeo, se inscrevessem no canal, ativassem as notificações e, por enquanto, ainda não comenta, mas no final, ó, deixa aquele comentário e encaminha para os brothers, beleza? Meus velhos, então vamos falar, e minhas velhas, vamos falar do nosso querido final da Fórmula 1. Eu vou tentar colocar um ponto diferente do que todo mundo colocou, ainda mais porque já tá rolando muito tempo, né? Primeiro a gente vai comentar um pouquinho ali sobre o que aconteceu com o Max e com o Hamilton e os acontecimentos pós-corrida. Depois a gente fala já do que é um outro ponto de vista que eu achei interessante, que eu tento trazer um ponto de vista diferente para vocês. Então, primeira coisa, a gente tem ali um dive bomb do Max ali, e o Charlie Whiting e os comissários não investigaram aquilo, tá? Dizem que o Lewis não pôde fazer a curva, foi impedido por causa da ação do Max Verstappen. Mais uma vez, essas regras estão muito não claras, né? E a interpretação delas tá pior ainda. Tem os maxistas, vamos dizer assim, estão imaginando que ele devia tomar uma punição, devolver posição, coisa nesse sentido, o Lewis. E a galera do Lewis, não, tá tudo correto, o Max deu um dive bomb e não pode, não sei o que. Na verdade, o dive bomb pode, viu, pessoal? O que talvez não pode, no caso dele, é como ele tava ainda um pouco antes, quando o Lewis começa a tomar, ele não estava lado a lado ou na frente, ele tinha que ter deixado o espaço para o carro de fora, e por isso eles não deram. Então achei que não foi tão incoerente, não analisei friamente esse lance, mas então esse vai passar, cada um vai bater do seu lado, e a Fórmula 1 tá assim ultimamente. Depois teve o Virtual Safety Car, onde depois teve os dois trocando pneus, né? E aí os dois com pneus muito parecidos, e logo depois o Virtual Safety Car, o Max trocou o pneu, estava buscando Safety Car, trocou o pneu de novo, e aí veio a grande cagada do nosso Michael Masi. Eu vou chamar de cagada sim, porque na verdade é uma cagada, tá, meus amigos? Seja ela justa ou injusta, seja ele estando infringindo as regras ou não, isso nunca aconteceu na Fórmula 1, nunca foi desse jeito. E quando nunca é de um jeito e acontece, muito provavelmente a gente pode chamar sim de uma cagada. Pode falar que ajudou a um e prejudicou o outro, mesmo não sendo intencional. Não sei se vocês concordam comigo, mas se vocês pensarem em todos os procedimentos que tiveram nessa temporada e nas outras, nunca houve um procedimento onde poucos carros só passavam o líder e não esperava ele chegar atrás do pelotão para soltar a próxima volta. Então, como nunca aconteceu, vou chamar assim de cagada do Michael Masi. Ele tinha algumas outras opções, como terminar a corrida em bandeira amarela. Vocês que já sabem da história completa sabem também que as equipes e a direção de prova tem um acordo entre elas para tentar não terminar as corridas em bandeira amarela. Também a gente não pode, pelo regulamento, adicionar voltas, né? Então, assim, naquela atrapalhada ali, o Michael Masi fez dessa forma, uma coisa que nunca tinha acontecido antes, quebrando alguns protocolos, né? Algumas regras ali, mas usando a regra de que ele é a autoridade máxima e ele pode, em safety car, decidir sobre as outras regras, tá?
lógico que essa história de autoridade máxima e decidir sobre outras regras, ela não é para prejudicar ou dar alguma pimenta em campeonato. Ela é feita, essa regra está escrita lá por causa de segurança. Ou seja, se ele vê que alguma coisa é insegura, ele pode quebrar as regras ali para ninguém se machucar, para ninguém ninguém, né, ter um problema mais grave. Então, assim, na verdade, cara, é isso aí. E os comissários, quando a Mercedes apelou, estavam ali falando que não, que ele tinha autoridade, ele fez diferente das regras e pronto, era isso mesmo que precisava. Nananina, não pra cima da gente, meus queridos. Vocês se equivocaram sim, isso acontece, tá? Eu não acredito que fez de propósito, que roubou, que etc. Então, esse é o meu ponto. E aí depois, então, a outra opção que ele tinha era tentar fazer uma bandeira vermelha. Se eu não me engano, foi em Baku. Teve algum grande prêmio esse ano que era uma situação bem parecida, não tinha uma situação para a bandeira vermelha, mas estávamos encaminhando pro final da prova e eles decidiram dar a bandeira vermelha para que a gente tivesse as últimas voltas de forma um pouco mais alucinante. E foi isso que aconteceu, sendo bem feito daquela vez. Eu não sei por que ele não fez dessa vez, tá, meus amigos? Só Deus vai saber, beleza? Mas temos aí então um apelo da Mercedes nesse caso, e muito provavelmente alguém ali vai rodar, tá? Eu acho que o próprio Michael Masi não fica, porque a Mercedes apelou e depois ela desapelou, né? E a gente lembra da história recente, por exemplo, do problema com a Ferrari. A gente tem alguns outros problemas em que é comum a FIA fazer um acordo com esse pessoal. Então eu acredito que um acordo foi feito e eles devem ter pedido vou espirrar. Editor, corta isso daí. Não! Mas enfim, o acordo com a FIA para tirar o Michael Masi da jogada e tentar mudar um pouco essas regras para que as coisas fiquem mais claras e tenha uma previsibilidade, até para os pilotos e equipes saberem o que fazer em cada situação, tá? Então, esse é o resumo, vocês já sabem disso, isso tá claro. Agora eu vou colocar um outro ponto de vista. Pensa em dois caras que poderiam ter um papel muito, muito importante na decisão do título: Valtteri Bottas e nosso amigo Checo Pérez, Sérgio Checo Pérez, que foi o gigante do dia. Beleza, o Checo Pérez, o que ele fez não adiantou nada e o Lewis Hamilton acabou voltando a abrir a diferença para o Max Verstappen. Certo? Errado, meus amigos. Na Fórmula 1 existe uma coisa que se chama de janela de safety car, né? Ou seja, se você está à frente o suficiente do seu adversário, você pode fazer o pit de graça e aí trocar os seus pneus. E muito provavelmente naquele momento da corrida o Lewis estava se distanciando do Max e ele poderia sim fazer um pit de graça no primeiro virtual safety car, assim como o Max fez. E aí a história da corrida seria bem diferente, porque no segundo safety car, acontecendo o que aconteceu, ele teria ali o seu pneu um pouco melhor. Não sei se ia dar a mesma coisa, a gente não sabe, mas sim, o Checo Pérez foi essencial nessa disputa de título, né, onde o Max teve só uma chance. E, lógico, nosso amigo Valtteri Bottas dormiu no ponto, meus queridos, dormiu no ponto e não teve nenhum papel, não atrapalhou ninguém, não ajudou ninguém, como foi quase que a temporada toda. Então, cara, se a Mercedes tem, além de tudo, alguém para ficar chateada, é com o nosso amigo Valtteri Bottas, que no último ano do seu contrato foi também um dos seus piores anos, né? E aí tá todo mundo festejando e tudo mais, ok, o título já tá perdido. Mas sim, pensa se fosse o contrário. Pensa se eles tivessem deixado tanto, se ele tivesse melhor na corrida e tivesse deixado tanto o Pérez, podia estar na frente dele, quanto o Bottas na pista para atrapalhar os seus adversários, e o Bottas também tivesse atrapalhado o Max Verstappen. A situação da coisa poderia ser totalmente
diferente. Então esse vídeo aqui é para mostrar esse outro ponto de vista para vocês, para mostrar também que não se perde só em uma volta, não se perde só em uma corrida. A Mercedes e o Hamilton não tiveram o melhor rendimento, vamos dizer assim, o melhor carro toda a temporada, meus amigos. A gente lembra que no começo eles tiveram aquele problema do rake do carro lá, porque mudaram a parte ali, eu acho que do difusor traseiro, e por causa disso eles na pré-temporada eles estavam inclusive chamando o carro de incontrolável. Então até o cara acertar isso, a Red Bull veio começando a ganhar corridas, e aí sempre a Mercedes esteve atrás. Para completar todo o cenário, nosso amigo Valtteri Bottas em nenhuma corrida ofereceu quase nada de problema para o Max Verstappen, a não ser naquela corrida lá que ele bateu e tirou o Max, né? Mas então é isso, Max ganhou o campeonato, Lewis Hamilton em segunda. Eu acredito que por causa dessa cagada, sim, foi de uma forma um pouco injusta, porque por causa da circunstância, né? O cara, como o Lewis, por exemplo, ele liderou a corrida toda, pulou na frente na largada, liderou a corrida toda, fez um ótimo trabalho a corrida toda, e não adianta falar que ele escolheu o lado errado na hora de se defender, não adianta falar que ele não teve a manha, porque, cara, quando você tem ali um pneu de 40 voltas, quase 40 voltas, duro, quanto um pneu macio de uma volta, meus amigos, não tem jeito, não existe milagre que faça um carro segurar o outro. O Max ia passar de qualquer jeito, tá bom? Meus amigos, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Eu vou tentar fazer mais vídeos sobre a Fórmula 1 de agora até o final do ano, ou até ali, sei lá, o começo do ano que vem, falando também do campeonato em todo, do campeonato, né, como um todo, e as outras equipes, falando do carro de 2021, aerodinâmica, coisas nesse sentido para vocês. Então já deixa o seu like, se inscreve, encaminha aqui o canal pra galera, velho, encaminha pros brothers, fala, velho, ouve o que esse cara tá dizendo aqui, por favor. E se você não gostar, ou se você achar que tem uma opinião diferente, manda aqui nos comentários que a gente vai sempre debater, beleza? Meus queridos, grande abraço. Editor, dá tchau pra eles aí, manda as propagandas e tamo junto. É nóis, valeu!